Porque assim, né, eu tenho que falar sobre essa tal suposta volta com a Gi, né? Que foi basicamente uma volta fake, e eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo, né? Ué, mas se foi uma volta fake, por que os dois ainda estão juntinhos aqui na foto do Strawberry Productions? Pelo visto o canal da Gi Pink ela deletou, cara, ou desativou. Provavelmente deve ter desativado, né? Ou de repente ela só mudou o nome pra Strawberry Productions depois dessa treta. Não tenho certeza. Esse vídeo aqui é de 2 meses atrás, né? Então, eu assisti um vídeo de um queridinho aqui que é inscrito no canal, Salve Hiroshima, falando sobre esse assunto. Inclusive foi por ele que eu acabei descobrindo essa treta, né? E no vídeo ele fala que o Crisma ele continua com ela, apesar dela ter traído ele, né? Então há 2 meses atrás o cara tá aqui falando que terminou, e daí depois tiveram uma volta fake que na verdade era mentira, mas pelo visto se arrependeu e voltou a namorar com a Gi Pink. E cara, acabei de confirmar isso daqui, porque esse vídeo aqui foi de 2 meses atrás, e o vídeo mais recente público da Gi Pink é de 12 dias atrás. Então o cara realmente ainda tá com ela, apesar da traição. E eu tenho uma teoria, se vocês quiserem uma hipótese do que pode acontecer nos próximos capítulos. O Crisma, ele sabe do histórico da Gi Pink, das inúmeras traições que ela já cometeu, né? E a própria Gi Pink admite essas traições. Mas mesmo assim ele decidiu continuar com ela, mesmo além desse histórico e ela tendo traído o próprio cara. Então talvez futuramente o cara traia ela e sem peso na consciência. Afinal ela já fez isso com ele e com diversos outros, né? Ou sei lá, de repente eles começaram um relacionamento meio aberto nos dias atuais, né? Isso são só suposições, mas eu diria que não são suposições tão absurdas assim, né? Mesmo que a intenção do cara não seja essa inicialmente, perdoando ela, depois de uma traição o relacionamento nunca volta a ser a mesma coisa, né? É que nem aquele exemplo cringe que tu já deve ter ouvido, de pega um copo de vidro, joga ele no chão, quebrou. Agora junta os cacos. Ok, você ainda tem um copo de vidro, mesmo que todo quebrado. Você uniu os pedaços, mas ele já não é mais a mesma coisa, né? Então vai ser uma marca eterna para o relacionamento deles. E como eu ia dizendo, apesar de possivelmente ele não ter essa intenção inicialmente, reatando com ela, quando vier a tentação da traição, tem grandes chances dele levar isso em consideração e acabar atraindo ela também. E assim, eu vi alguns comentários da Gi Pink em que ela fala coisas tipo: eu prefiro um CLT no bolso do que ficar comentando do relacionamento dos outros. Ou, se traiu ou não traiu, isso daí só diz respeito ao casal. Eu vejo zero necessidade de ficar falando sobre esse tema. O que eu achei meio nonsense, né? Afinal, o canal dela é de opinião também. Ela já puxou treta com várias pessoas aí no YouTube. E daí agora vem meter essa? Tipo, ela aí se meter na vida dos outros, beleza, mas quando os outros vão fazer isso daí não pode. Não que ela tenha falado que não pode, né? Mas ela disse que é zero necessidade. E daí vem a pergunta: qual que é a necessidade de você ficar falando da vida dos outros também, né? Aliás, o que é uma necessidade? Essa é uma pergunta mais profunda do que parece. O que é necessário? O que é desnecessário? A maioria das coisas que a gente faz não são necessárias. Nós fazemos porque acreditamos que nos fará mais felizes. Então a necessidade não seria de sobrevivência, mas sim de prazer, alegria, felicidade. Ok, dá pra suprir essa necessidade de outras formas, mas essa é uma delas, né? E inclusive falando da Gi Pink, aqui vai uma coisa que vocês não sabiam, cara, que vocês não esperavam. Eu já conheço essa menininha aí faz anos, mano. Eu nunca interagi muito com ela, mas eu já assisti alguns videozinhos dela no passado, já comentei em vídeo dela, e ela também já apareceu em um dos meus vídeos elogiando, dizendo: que vídeo bacana, que vídeo bom. Foi especificamente nesse vídeo aqui sobre as zucadas injustas que o Facebook dá nas pessoas, né? Eu não sei se ela vai lembrar de mim. Se por acaso a senhorita estiver assistindo isso, me diga se lembra, porque eu sei que eu lembro de você. Mesmo isso tendo acontecido há uns 3, 4 anos atrás, por aí. Sei lá, o que eu sei é que naquela época o canal dela era bem pequenininho, cara. E daí eu interagia com o canal dela e com alguns outros de tamanho semelhante, tipo 1.000, 2.000, 3.000 inscritos. Só que eu nunca mais ouvi falar dos outros dessa época. Acho que o canal deles deve ter morrido de repente. E eu achei também que eu nunca mais ia ouvir falar da Gi Pink, mas aí do nada, caraca, nem ferrando. Ela aparece aqui do nada com 25.000 inscritos, sendo que na época eu acho que ela não tinha chegado nem a 1.000 inscritos ainda, quando eu conheci ela, e tomando um exposed por traição.
tá aí algo inesperado, cara. Mas enfim, querida G-Pink, eu já tenho um CLT no bolso, né? Na verdade não é CLT, eu não estou com carteira assinada no momento, mas eu estou trabalhando bastante, dando duro pra caramba. Então isso me autorizaria, na sua visão, de comentar sobre esse fato? Pelo que eu ouvi dizer, ela tá dando strike, né, nos vídeos que estão falando mal dela. E eu imagino que ela não vai gostar desse vídeo se ela assistir, né? Eu acho que eu tô falando algumas coisinhas que devem ser desagradáveis aos olhos dela. Mas eu não tenho nenhuma inimizade em relação a ela, nenhum sentimento ruim sobre a sua pessoa. Então, por favor, deixa eu só comentar um pouquinho aqui a respeito. Eu não tô fazendo esse videozinho pra te cancelar. Na verdade é mais pra eu expor a minha opinião. Eu nem sei o que eu vou falar no resto desse vídeo, porque eu tenho que assistir o resto do vídeo do Crisma, né? Guarde as suas denúncias para os canais que realmente te odeiam e estão fazendo seus vídeos com a intenção de manchar a sua imagem e te denegrir. Eu só tô querendo falar sobre esse tema mesmo. Mas assim, parece que nem você tá permitido de falar sobre esse assunto, ou estava? Porque eu vi um comentário, né, falando que a sua mamãe não estava te permitindo a se pronunciar sobre o ocorrido no momento. E eu não sei qual que é exatamente a sua idade. Eu suponho que você já seja adulta, né? O que deixa meio estranho essa falta de autonomia. Mas enfim, continuando. Bom, em um determinado momento do meu relacionamento com a Gi, eu conheci uma amiga dela que eu não vou mencionar aqui o nome, né, porque ela pediu isso. E assim, eu percebia que essa garota, ela vivia falando coisas que davam a entender muito que, pô, a Gi, ela tá fazendo alguma coisa errada, só que ela... Cara, tu é corno, fica a dica. Ela tava falando coisas que davam a entender. Porra! Que mais que tu quer, mano? A mina, ela literalmente falou que tu é corno aqui. Ah não, mas isso daí é um indício, cara, isso daqui é uma hipótese que ela tá gerando. Não, ela afirmou com todas as letras, e não parece que ela tá zoando aqui. No máximo você poderia considerar que talvez fosse mentira, né? Mas ela não está dando a entender, ela está falando com todas as letras. E ainda diz aqui embaixo, relaxa, o chifre não passa da camada de ozônio. E também, que amiga é essa da G-Pink, hein? Tudo bem que o que ela fez não foi legal, mas supostamente era pra um amigo teu ficar do teu lado, ou pelo menos não tentar te ferrar, né? Pelo menos é assim que eu entendo uma amizade, cara. Confiança e lealdade. Mas eu acho que a amizade delas deve ter acabado nessa revelação aí que a amiga dela fez, né? Então, ok. E, mano, quando eu fui falar com a Gina sobre essa parada aí da traição, sinceramente, cara, eu acho que as desculpas dela pra justificar a traição conseguiram me deixar mais puto do que a própria traição em si, cara. Tipo, ela falou que a amiga dela induziu ela a trair, né? Pois é, né? Ela foi induzida a cometer uma falta hedionda num relacionamento. Pior que isso daí é bem comum, né, mano? O cara nessa situação, ele não quer ouvir desculpinha, ficar tentando transferir a culpa pra outra pessoa, tentando reduzir a responsabilidade que ela teve. O cara, ele quer ouvir, pô, fiz merda. Realmente, que droga que eu fiz, né? A culpa é toda minha. Eu sou uma desgraçada mesmo. E é isso. Mas assim, novamente, escutando isso daqui agora, porra, pelo visto não foi tanto uma questão de moralidade da amiga dela. Tipo, ah não, eu vou revelar que ele foi traído porque eu acho traição errada e não sei o que lá. Não, mano, a mina, ela incentivou, ficou dando corda, né? Provocando a G-Pink pra trair o namorado dela. E daí depois revelou a traição. Porra, com uma amiga dessa, quem precisa de inimiga, né? Mas, cara, sabe por que eu tava terminando com ela direto? Porque eu também tava cansado de umas coisas que ela tava fazendo, né? A diferença é que, mesmo cansado de algumas atitudes da Gi, eu nunca traí ela. Eu sempre ia lá e tentava terminar, né? Falava, tá, eu vou terminar então. Só que a Gi, depois ela chegava e falava, deixa eu consertar as coisas, eu vou mudar, não sei o que, não vou fazer mais essas paradinhas aí. Aí, beleza, né? Eu deixava, eu dava outras chances. Por isso que a gente ficava nisso. Eu terminava, voltava, terminava, voltava. Ok, nunca traiu ela. Mas será que no meio desses términos que tu fazia com ela, tu não ficava com outras? Ou com conversinhas estranhas, flertando com outras garotas? Não seria estranho, mas é uma atitude até que comum, né? A pessoa, ela dá um tempo, terminar alguns diazinhos, pra ficar com outras pessoas com a consciência limpa. Mas sei lá, mesmo se for o caso, ainda é menos pior do que uma traição, né, cara? Porque a traição você está fazendo a quebra de contrato. Mas eu acho que é o esperado, né? Eu imagino que o Crisma deva ter algum senso de honra e de manter palavra, manter promessa, dizer a verdade, um pouco mais elevado, pelo menos, do que a G-Pink. Porque os homens, no geral, são mais assim, né? Eu acho que é meio que da natureza do homem ter essa tendência mais pronunciada. E isso acaba sendo meio triste, né? Até porque os caras, eles acabam sendo desse jeito
honesto, honrado, mesmo com quem não merece, sabe? Porque eles simplesmente se sentiriam mal se não agissem dessa forma. E eu compreendo totalmente isso, cara. Eu sou meio assim também, tipo, no meu relacionamento anterior, cara, a minha ex mentia pra caralho, sabe? Eu acho que ela devia ser mitomaníaca, sei lá, porque ela mentia compulsivamente, sabe? Até sobre coisas idiotas que não tinha necessidade nenhuma de mentir. E eu falava pra ela parar e ela não parava. Mas mesmo assim, eu continuava sendo o mais honesto que eu conseguia com ela. Então, sei lá, os homens acabam sendo meio trouxas nesse sentido, né? Mas sei lá, eu acho que é até algo bonito, né? Louvável. Você manter os seus princípios e valores. É algo que impõe respeito, né? Porque eu terminava e a Gi falava, vou fazer diferente. Aí eu dava outra chance. Ela ia lá e fazia repetia alguns desses errinhos que eu não curtia tanto. Que assim, são erros bobos ali, que eu vou falar pra vocês 3 exemplos dessas coisas que a Gi fazia que eu não gostava. Mas, cara, são erros pequenos que se você for olhar de fora de contexto, né, tu vai pensar, cara, mas o maluco ele terminou com a Gi por causa desse motivo? Mas não é, cara, é porque eu vinha de uma leva de coisas erradas que ela fazia que eu não curtia muito, né? Então, assim, se você é um dos amigos da Gi e viu ela falando, ele terminou comigo por esse motivo, mal besta, aí tu pensou, mano, realmente é um motivo besta, então já saiba disso. Teve muitas coisas que levaram a isso, não é um caso isolado. É tipo aquela gotinha que cai num copo d'água cheio e transborda, tá ligado? Porque é aquilo, né, mano? Um chute na panturrilha não derruba você, mas 10 chutes derruba. Então, basicamente é isso, né? O motivo dos términos diretos, né? Porque a Gi fazia um monte de bagulho de zoado e eu não tava curtindo. Eu vou citar 3 aqui só pra vocês não falarem que, nossa, eu não citei nada. Tipo, uma delas é que, mano, quando eu perdi o meu canal, né? Eu cheguei na Gi e falei, pô, mano, cria um pra mim. Porque assim, quando você é banido do YouTube atualmente, mano, a sua pessoa é banida, né? Então você não consegue fazer mais nada, né? Você não consegue criar um canal no teu dispositivo e no teu IP, porque você pode acabar perdendo. Aí como a Gi, ela tem outro dispositivo e tá em outro lugar, né? Que ela mora em Campinas, é outro IP. Eu falei pra ela, cria aí, porque daí não dá nada. Aí, tipo, ela ficou com medo do canal dela cair também por associação a mim, né? Porque, né, eu perdi os canais. Aí ela foi lá e se negou. Falou, não vou criar não, porque eu tô com medo aqui. Assim, é um bagulho que é chatinho, mas tá, né, passa. Porque você vê que, pô, não tem muito companheirismo nisso, né, tá ligado? Tanto que eu tive que pedir pra um amigo meu, de longe também, fazer isso. Mas esse é um dos motivos, né. Aí teve um outro que... Pô, mas é totalmente compreensível o lado dela, né? Tu tava com medo de criar um canal novo e ser banido porque tu já teve um canal banido no teu IP. E daí tu quer que a G-Pink crie, sendo que ela tem 25 mil inscritos, cara. Tu quer colocar esse risco nas costas dela, o risco dela perder um canal desse tamanho pra tu criar esse teu canalzinho aí que acabou não gerando nem 1000 inscritos ainda. Totalmente compreensível o lado da G-Pink. O teu canal de 300 inscritos não pode correr o risco de cair. Mas o dela de 25 mil inscritos, aí tá de boa ter esse risco. Sei lá, acho que faltou bom senso da sua parte, né? Ainda mais se um dos términos que tu teve com ela foi por causa desse motivo, né? Aí sim que, meu Deus do céu, né? Se ela se recusou a criar esse teu canal aí, e tu terminou com ela por causa disso, cara, se eu fosse ela, eu ia mandar tu tomar no cu. Eu ia ficar muito puto com a tua falta de noção. Também porque, pô, é a coisa mais fácil do mundo tu simplesmente pedir pra um amigo criar pra ti, né? E daí não ia ter o risco nem do teu canal cair, nem o do dela. Então vamos usar a cabecinha aí, né? O último foi, assim, um dos piores, porque, assim, ela tava naquela de montar o setup dela, né? O PC lá e tal, que ela fez até um vídeo. Aí esse vídeo do setup dela, a gente tinha combinado de aparecer, né? Deu aparecer. Tanto que eu tive essa conversa com ela depois, né? Pô, tipo, você chama um monte de gente e não chama eu, porque sou seu namorado, pra gente fazer umas collab, pô. Aí ela viu isso e falou, tá bom, vou chamar. Aí nisso, ela ficou de chamar eu pra esse vídeo de setup, né? Só que o que acontece, mano? Passou um tempinho, né? Uns dias, ela chegou pra mim, do nada, falando que tinha ido no Macau com um carinha aí, que é um editor que, assim, vocês devem conhecer, né? Vocês são do nicho da G, mas eu não vou falar o nome dele, não. Enfim, ela gravou uma gameplay de Roblox com esse carinha aí e do nada chegou pra mim e falou, eu gravei aqui com um cara, vou tacar ele no vídeo de setup e já tô editando o vídeo, já tô quase terminando, hein? Aí eu pensei, caralho, como assim, cara? Você tá editando o vídeo, colocou outra pessoa e, caralho, e a minha parte, velho, que a gente tinha combinado? Aí eu pensei, mano, que falta de consideração do caralho, né? Aí eu perguntei pra ela, pô, e a minha parte? Ela falou, tá, esqueci. Então, assim, assim, eu acho que eu devo ter me enrolado demais nessa parte do vídeo aqui, né? Mas é só pra explicar realmente do porquê desses mini términos, né? Porque não é um bagulho que, nossa, porra, terminei do nada. Não, é um monte de coisa que eu tô citando aqui pra vocês e agora tá fazendo mais sentido, né? Pra algum amigo aí da Gi que ela tenha distorcido as coisas, falado, pô, ele me terminava por qualquer motivo. Tá aí a explicação, era um monte de coisa, não era um caso isolado só. Como ele disse, foram coisinhas bem pequenas esses motivos aqui que ele citou. O último até tem algum peso, né? Porque, foi meio falta de consideração, né? Ela não ter se dado o trabalho de se lembrar
que você queria ter feito collab com ela e que vocês tinham combinado disso naquele vídeo. Isso assumindo que de fato ela tenha esquecido, né? Também tem a possibilidade dela ter mentido que esqueceu, só pra pegar menos mal pra ela, né? Mas sei lá, cara, eu espero que tenha algumas coisas mais chatas do que isso, mais graves, pra você ficar terminando e ameaçando terminar com ela. Porque hoje em dia eu não vou com a cara desses joguinhos de ficar ameaçando terminar pra testar o nível de dependência da outra pessoa e obter mais controle sobre ela no relacionamento. Eu acho isso um negócio tóxico e que no final acaba gerando relacionamentos infelizes. Eu acho que tem alternativas melhores pra você usar do que ficar ameaçando terminar com a pessoa. Eu acho até infantil esse comportamento, cara. Ainda mais se forem coisinhas bobas como essa, né? Eu acho que tu podia ter dado exemplos melhores do que esses daqui. Porque dessa forma fica parecendo que, real, tu terminava por qualquer coisa e que isso foi infantilidade da tua parte. Um traço tóxico e imaturo de personalidade. Não que eu esteja dizendo que foi isso, tá bom? Se você me explicar um pouquinho melhor essa situação, eu até posso te entender e concordar, realmente. Agora vendo melhor, ela fazia umas coisas bem chatinhas, né? Bem desagradáveis, cara. E daí tu tentou conversar com ela e não funcionou, mesmo após várias conversas. E daí você deu o ultimato, né? Ou tu muda ou a gente termina. Aí beleza, nesse caso faz sentido, né, cara? Porque quando todos os outros recursos se esgotam, a única coisa que sobra é a ameaça de finalizar o contrato, finalizar o relacionamento. E daí, nesse caso, eu acho totalmente razoável você dar esse ultimato. Mas então, eu não sei qual idade que tu tem também, Crisma. Mas se tu já sabia desse histórico da G-Pink de traições, e mesmo assim tu não tomou cuidados, não se precaveu pra evitar essas traições, eu fico me perguntando, pô, será que tu se importava tanto assim em não ser traído? Sei lá, se fosse eu, nessa situação aí, primeiro que eu provavelmente nem ia namorar com a G-Pink, né? Devido ao histórico dela. Quem trai uma vez, costuma trair sempre. E no caso da G-Pink tá mais do que comprovado, né, quantas traições que já ocorreram. Mas se eu estivesse nessa situação, ou eu proporia um relacionamento aberto, ou eu ia aumentar um pouquinho as regrinhas, né? Tipo, pelo que tá dando a entender aqui, tu tava dando brecha, né, pra ela ficar de papinho com outros caras, fazer collab com eles e... enfim, ela se aproximar de outros machos, né? E eu acho isso muito perigoso, cara. No passado eu não me atentei a isso e acabou dando merda. Não confie em amizades da sua namorada com o sexo oposto. Ah, mas se ela fosse trair, ela já ia trair, né? Independente dessa regra ou não. Isso daí é do caráter da pessoa. Cara, dependendo das circunstâncias, todo mundo é capaz de tudo. Você proibir amizades com o sexo oposto é uma proteção para evitar esse tipo de coisa. Quanto mais fácil algo é de ser feito, maior a probabilidade da pessoa fazer esta coisa. Ainda mais considerando o histórico da G-Pink, né? Mas enfim, né, seguindo aqui com a conversa dela com a Yas, ela fala também que me traiu por conta de eu fazer blasfêmia e piada com criança. Bom, assim, eu tenho um humor ácido, né? Então é óbvio que piada envolvendo religião também estaria no meu catálogo, só que ela nunca chegou diretamente até mim e disse, eu não gosto dessas piadas, né? Porque assim, se ela chegasse e falasse isso, eu ia parar, porra, porque eu não vou também ficar comprometendo meu relacionamento, né, deixando a pessoa desconfortável, porque eu quero fazer uma piadinha a mais, né, tipo, com uma outra coisa a mais, que seria religião. Não, eu poderia parar sim, se ela chegasse pra mim primeiro e falasse, eu não gosto disso não. E sobre piada com crianças, bom, fiquem com essa print aqui e me digam que se ela tem alguma moral pra reclamar de piada com criança. Pois é, né, pelo fato da Gi ter essa aparência mais infantil, mesmo já sendo adulta, ela também faz várias piadas desse teor. E essa é só uma delas, né? Mas tem mais. Eu só não vou ficar mostrando porque, nossa, tem que ficar caçando direto. Ok, isso daqui é contraditório, mano. Porque em outro vídeo que eu vi aqui falando sobre esse caso da G-Pink, lá no Discord, o Crisma, ele tinha soltado alguma piada de humor negro, eu acho que envolvendo CP, né? E daí algumas pessoas no servidor parece que não gostaram e começaram a xingar ele, né? E daí a G-Pink, em vez de seguir essa posição que ela tá falando agora, o que ela fez foi ficar do lado do Crisma e falar que ela faz piadas piores, cara. E agora mesmo, né, com esse print aqui que o Crisma mostrou, vocês podem ver que de fato ela fazia e continua fazendo piadas desse tipo, né? Então, cara, que desculpinha, que justificativa ruim, viu? Eu nem namoro com ela e eu já tô ficando com raiva pelo Crisma. De fato, cara, essas desculpinhas que a mulher dá muitas vezes acabam sendo pior até do que o que ela fez, cara.
Essa é uma das partes do lado negro feminino. E esse negócio de blasfêmia faz menos sentido ainda, cara. Porra, tu quer falar de blasfêmia, tu quer falar de religião, de Bíblia? Lá na Bíblia tá escrito pra você não trair o seu maridinho, né? E isso vale pro namorado também. E na verdade várias outras coisas, né? Suponho que fazer sexo antes do casamento seja pecado, né? E a mentira também seja algo mal visto na Bíblia. Só que várias dessas coisinhas você comete e eu tenho certeza que se o Papai do Céu existir, ele não vai ficar feliz que tu traiu o teu namorado porque ele blasfemou contra Deus. Não. O próprio Deus não ia achar justificável essa tua desculpa. Na verdade ele ensina justamente o contrário, né? Alguém te deu um tapa? Não revide. Dê a outra face. Tenha compaixão, seja compreensiva. Ame o próximo como ama a ti mesma, etc, etc, né? Então, pra mim não fez o menor sentido essa justificativa que tu deu agora. Eu tava só esperando ela passar o canal pra eu ir lá e terminar, né? Mas aí que tá, né? Passou 4 dias e ela voltou atrás e disse que ia me dar o canal sim. Só que aí nisso eu já fui um pouco mais sagaz, né? Daí eu pedi pra ela mandar um áudio dizendo que está passando a posse do canal pra mim. Ah, tá. Perdão. Tá, eu, Giovana Ribeiro, passo a posse do canal G-Pink para David Souza Batista. Pronto. E tipo, eu não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa ela manda um áudio falando que tá passando a posse de algo pra você, ou que tá te dando autorização pra fazer tal coisa, isso já conta como um contrato. Então, ela mandar esse áudio e ela assinar um contrato dizendo que passou o canal pra mim é a mesma coisa. Pior que é, mano. Isso daqui é muito interessante. Sabe como que ele sabe disso daqui e eu também já sabia? É porque a gente segue o Dr. Fran em todas as redes sociais. Isso que ele tá mencionando aqui se chama contrato tácito, que é basicamente um contrato informal, né? Falado mesmo. Por exemplo, se tu combinou com uma pessoa de eu vou te emprestar R$500 agora, e daí tu tem até mês que vem pra me pagar. Se você tiver as provas de que esta conversa de fato existiu, você pode cobrar a pessoa judicialmente. Interessante, né? E eu imagino que a G-Pink ela não deva saber disso, né? Por isso que ela mandou esse áudio pra ele. Ou ela só tava meio desesperada também, né? Pra ele voltar pra ela, sei lá. Eu acho que é mais normal uma garota com dependência emocional do que o contrário. Mas sei lá, cara, eu tô achando esse relacionamento de vocês tóxico pra caramba, velho. De ambos os lados, sabe? Tu sendo tóxico com ela e ela sendo tóxico contigo. Então, ou vocês amadurecem pra conseguir ter um relacionamento mais saudável, ou termina com isso daí, porque senão vai só acabar machucando muito vocês dois. E pela minha experiência, relacionamentos desse tipo não costumam acabar muito bem. Então fica o conselho aí, cara. Mas também sobre essa parte de tu ficar com esse planinho de roubar o canal dela pra ti, devido à traição que ela cometeu e essas distorções, mentiras, te tentando pintar como vilão da história, mesmo sendo ela que te traiu, eu também não sou muito um fã de vingança. Como já disse um sábio, né? Muito conhecido por todo mundo, Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Você não vai se curar machucando o outro. Até pode dar algum alívio temporário pra tua dor, mas eu acho que existem caminhos mais inteligentes para ser uma pessoa mais feliz. Porque a vingança, além de muitas vezes acabar gerando um ciclo de karma, de ressentimento, né? Que muitas vezes perpetua o ódio e sucessivas vinganças de ambos os lados. Além disso, praticar vingança te mantém preso nas delusões da realidade, como eu já expliquei melhor nos meus vídeos sobre o budismo. Tu vai ficar preso no samsara, preso no egoísmo, na crença na separação, na crença nas identidades e na permanência dos objetos. É só mais uma das muitas coisas que evidencia ignorância, apego aos desejos, ego, falta de compaixão, falta de evolução espiritual e demonstra uma nítida prisão em que a pessoa que se vinga está inserida. Uma prisão no samsara. Não que eu seja a pessoa mais iluminada do mundo, né? Na verdade eu sei que eu tenho muito a evoluir nesse aspecto, cara. Muitas vezes eu desrespeito vários dos preceitos budistas e acabo não seguindo os ensinamentos o tanto que eu gostaria. Mas pelo menos o hábito de se vingar eu não tenho. Mesmo antes de eu me aprofundar no budismo, eu já não era fã dessa ideia, porque... cara, sério que eu vou perder o meu tempo fazendo mal pra uma pessoa que me fez mal? Ou que carambolas eu vou ganhar com isso? Eu tenho coisa melhor pra fazer do que isso. Bora só deixar isso daí pra lá
Aí esse assunto morre por aqui e ninguém mais tenta me fazer mal. E eu também não desperdiço meu tempo com isso, né? Ainda que a vingança tenha alguma sensação de satisfação, né? Afinal, você tá vendo sofrer uma pessoa que te fez sofrer no passado? Mesmo assim, na maioria dos casos, eu jogo que só não vale a pena, cara. E vai me dar mais dor de cabeça do que eu já tenho. A gente vai voltar com o canal em dupla, né? O de 25 mil inscritos. Provavelmente a gente vai falar de uns assuntos aí mais em alta e tal, essas coisas. Tipo... Ok, mano, mais cedo nesse vídeo, eu tinha dito que, pelo visto, eles estavam juntos de novo, né? Devido ao Crisma ter aparecido no vídeo mais recente da G-Pink, há 12 dias atrás, eu acho. Mas, pelo menos, segundo esse vídeo de 2 meses atrás do Crisma, tá sendo só uma parceria agora, né? E eles não estão mais juntos. Eu não sei se hoje em dia ele acabou dando o braço a torcer e voltou com ela, o que eu não duvido, na verdade. Mas, pelo menos, uma amizadezinha colorida permanece, viu? Isso eu duvido muito que não exista. Então, né? O Crisma ele foi traído, mas, como ele disse, tá com uma parceria com um canal de 25 mil inscritos e com uma amizade colorida sem compromisso com a G-Pink. Então, de alguma forma, ele se deu bem, né? Pelo visto, ele não saiu tão mal nessa história, não. Mas, sei lá, cara. Se o Crisma, ele ainda tá solteiro, mas algum dia ele decidir voltar com ela, pelo menos que seja um relacionamento aberto, né? Porque senão o cara vai ser corno de novo e de novo e de novo. Pelo menos num relacionamento aberto, nenhuma regra está sendo quebrada, né? Mas assim, pra ter um relacionamento aberto tem que ter maturidade, cara. Coisa que eu acho que vocês não têm ainda. Afinal, vocês não tiveram sequer pra ter um relacionamento normal. Quem dirá um relacionamento aberto? Que a gente sabe que pode dar muitos problemas de ciúmes, né? Realmente pode acabar virando um inferno na vida da pessoa também. Muitas vezes até mais do que um relacionamento fechado, né? Então pensem bem o que vocês vão fazer aí daqui pra frente. Ademais, espero que vocês encontrem a felicidade e o equilíbrio de alguma forma. E G-Pink, você é uma safadinha que provavelmente não vai mudar nesse aspecto de infidelidade. Eu acho que provavelmente admitir isso é o seu próximo passo na jornada do autoconhecimento. Sua safadinha. Obrigado por me assistirem até aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam a respeito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.